Olá, galera, bem-vindos a mais um podcast dos Pensadores Desorientados. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir e compartilhar o vídeo, né? Hoje nós vamos falar sobre a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Para debater com a gente hoje, está aqui o André Meira, Gustavo Gurgel e o Diego Lima e eu, Ricardo Torido. Bora lá? Gente, como eu disse, hoje nós vamos falar da OMS. A OMS é a Organização Mundial da Saúde. Ela foi fundada em 1948 e ela é uma organização subordinada à ONU, Organização das Nações Unidas. Desde julho de 2017, ela é gerida pelo Tedros Adhanom. Desculpa se eu falei o nome dele errado, gente. Ele é um etiopano e hoje a OMS ela tem como uma das suas funções ajudar a cuidar da saúde mundial, coordenar esforços para controlar surtos de doença, como ela já fez com a malária e a tuberculose, por exemplo. Hoje ela está ajudando ao combate ao Covid-19. Porém, temos vários governos que não estão gostando muito dessa ajuda. Não é mesmo, galera? Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. André Meira aqui. É isso aí, Ricardo. Temos algumas críticas a ponderar sobre a OMS, né? E sobre a gestão do Tedros. Tem algumas polêmicas que a gente pode debater. E eu acho que vai ser interessante também a gente falar essa questão das críticas, principalmente porque um dos grandes players que tem no cenário internacional, os Estados Unidos, o presidente atual dos Estados Unidos, Donald Trump, talvez hoje o maior crítico à gestão da OMS e essa gestão ao Tedros, fazendo críticas à proximidade, ou à teórica proximidade do Tedros e da OMS com a China. Então, vamos discutir um pouquinho disso aí hoje, vamos ver o que a gente consegue levantar de ideias para a gente debater. Realmente é um tema que merece ser abordado, né? A gente também tem que lembrar que a sua base, né, que a sua fundação, ela veio a partir até mesmo, nem era da ONU, né, foi da Liga das Nações que se deu o seu primeiro passo, digamos assim, com uma política, uma preocupação com uma saúde pública, né, e houveram muitas respostas já inicialmente nessa organização da saúde, né, não era mundial, era considerada uma organização da saúde, preocupada, né, com os interesses dos países e reorganizar a paz mundial, né? Essa reorganização de uma paz mundial também passa pela saúde, né? E notando essa importância num cenário pós-guerra, surge essas formas, né, esses braços da Liga das Nações para começar. Posteriormente vem literalmente a criação da ONU, e sempre lembrando que a intenção, né, qual que é o objetivo da Organização Mundial da Saúde é tratar a saúde, que às vezes entra em contraste com políticas, né, com questões políticas. Então a gente está vendo esse processo, esse problema, inclusive do Trump, que é um dos que mais apoia, né, porque é baseado no quanto que o país gera, PIB, valores, né, que é essa quantia anual que é paga para a OMS. Então, de certo momento, a política pública entra em choque com a política econômica, né, que acaba que gera assim, esses embaraços, que eu acredito que a gente deve tratar um pouquinho mais aprofundado aqui, e eu acredito que o Gustavo também vai enriquecer aí nossas discussões. Gustavo? Muito bom, Diego. Senhores, bem-vindos aí, obrigado pelo debate, obrigado por quem vai nos ouvir, né? Obrigado pela confiança. Então, a gente vai exatamente entrar nessas polêmicas, né? Eu acho que a introdução do Ricardo foi muito feliz aí, logo no finalzinho, né? Eu acho que eu gostaria muito de contribuir na questão dessa desacreditação generalizada que tem sido feita para com a OMS, né? E eu acho que isso tem um quê de crítica cínica, tá? Mas aí a gente vai desenvolver isso e passar pelo terreno de relações internacionais, né? A política das relações internacionais, passar aí pelo terreno dos interesses de Trump e Xi Jinping, né? Da China, esses interesses internacionais, existe aí um relativo duelo aí em quem vai
dar a última palavra aí em política internacional. Vamos passar nesses terrenos aí e encontrar essas contradições e, principalmente, né, trucar algumas críticas que eu acho que tem um quê de cinismo muito significativo. Mas vamos avançando. Hoje a gente está vendo que exatamente isso que o Gustavo falou, a Organização Mundial da Saúde está sendo desacreditada. É uma organização que, na verdade, todas as organizações mundiais estão sendo desacreditadas. A gente vê muita gente falando mal da ONU, mal da Organização Mundial da Saúde e várias outras. A gente tem que entender para que elas servem, como elas são geridas e que cada governo tem de interesse a isso. Hoje a gente está passando por uma questão de anti-ciência muito grande e que, querendo ou não, a Organização Mundial da Saúde ela é voltada para a ciência. Ela é voltada para resultado de pesquisas, para resultado de cientistas, que ela não é pelo puro achismo. E acho que é nesse meio que a gente tem que dar uma pensada e dar uma... Como é que eu vou dizer? Elaborada, mais ou menos, né? Então, que você acha dessa questão que eles estão fazendo anti-ciência relacionada a essas organizações, André? Vamos lá. Essa questão de anti-ciência está muito em voga. A gente até poderia depois fazer um episódio sobre isso, né? Como que hoje a ideia da pós-verdade, como que essa briga de ciência com ideologias, como que uma coisa está atual e, assim, maluca, na minha opinião. A questão da OMS em si, que é o que a gente está propondo hoje, eu acho que ela é muito mais uma jogada política do que uma jogada anti-ciência. A gente tem em jogo aqui, acho que o Gustavo falou isso, a briga de dois players muito grandes, que são os dois maiores players no cenário internacional hoje. Estados Unidos, que potência hegemônica há 3 décadas, né, aproximadamente, é a potência hegemônica, e temos a China, que é uma potência que está desafiando os Estados Unidos de alguma forma, né? Então, eu acho que muito dessa contenda passa por essa disputa política entre Estados Unidos e China. Falando aí do Trump, né, que eu citei na minha primeira fala, o Trump vem desacreditando muito a OMS e falando, alegando que a OMS tem favorecido a China, alegando que os Estados Unidos paga para a OMS muito mais que qualquer outro país. Só para a gente poder ter uma noção de comparação, o Diego chegou a comentar isso também, os Estados Unidos passa para a OMS cerca de 400 milhões de dólares ao ano. A China, no biênio 2018-2019, passou algo em torno de 87 milhões de dólares, 86 milhões de dólares. Né? Então, existem aí essas disputas, disputa por questão financeira, disputa por questão de imagem. A China tem usado, né, nós falamos isso inclusive em programas passados, como que a China trata a própria imagem como uma disputa para poder enriquecer a visão dela na disputa política da questão do soft power. Quem não sabe o que é soft power, volta em programa para trás, nós já falamos 2 ou 3 vezes. Então, há essa disputa. A China quer elevar o seu soft power e, em compensação, os Estados Unidos quer jogar o soft power da China para baixo. Os Estados Unidos quer minar a imagem da China. E isso tem acontecido com muita frequência. Acho que a gente pode pensar um pouco nisso, fazer uma guerra, não só a guerra comercial Estados Unidos e China. Essa guerra comercial ela vai muito além do que só disputa financeira, vai na disputa de imagem também. E isso é uma coisa que eu acho que a gente pode discutir com um pouco de propriedade, um pouco de tentar jogar essa ideia, porque, para mim, um dos problemas da OMS, não é o único problema, mas um dos problemas dessa crise toda, é a vontade do Trump de minar a imagem da China e de desviar o foco dele mesmo. A gestão do Trump tem vários problemas, principalmente nessa área do coronavírus, tem vários problemas. Eu quero falar isso, não vou esgotar isso agora, para vocês poderem falar também, mas o Trump, dentro dos problemas, o que ele faz? Poxa, tem tanta coisa aqui acontecendo de errado, eu vou culpar alguém. Eu não vou assumir o erro. Quem que eu vou culpar? Hoje, meu principal inimigo é a China. Então, a OMS vai na pegada. Por quê? Tedros, tem muita coisa que liga o Tedros à China, como o próprio Trump vem questionando, vem falando com a OMS ligada à China. Existem indícios de que o Tedros tem sim ligações com a China.
Então, vamos discutir isso. Eu vou parar por aqui para deixar vocês falarem um pouco e depois a gente vai discutindo isso aí para não ficar minha fala aqui muito grande, em excesso. Realmente, boas observações feitas pelo André. Realmente, eu acho que no momento agora do coronavírus ficou mais visível, né, essa utilização de uma organização como um alvo ou como um meio para obter mais poder, gerar mais poder, né? Então a gente vê que realmente ficou mais visível, sim, esse atrito que já acontece entre a China e os Estados Unidos na disputa de quem que vai ser o principal ator nas relações internacionais. Eu queria ler aqui o que a OMS define como saúde, tá? E aí eu acho que é nesse ponto que sua definição é tão ampla que acaba, sim, atrapalhando, digamos, a soberania dos países, vamos dizer assim, porque ela vai indicar como eles vão trabalhar, mais ou menos umas regras, já vão passar já informações já pré-estabelecidas para que nós agimos em conjunto como estados, né? Então, assim, a OMS define a saúde como assim, saúde deve ser definida como um estado de completo bem-estar físico, mental, social, e não consistindo somente na ausência de doença e enfermidade. Então, para ser completo, a gente observa que a saúde precisa de vários fatores além da saúde: educação, moradia, alimentação, lazer. Que você, se você pensar bem nisso, acaba que abrange demais umas funções que já são pré-estabelecidas para o Estado agir, né? E aí acaba que esse conceito, né, vai para além de enfermidade e às vezes contrata com essas políticas internas, né? Então a gente realmente observa que tem isso, a gente tem visto que tá tendo essa tendência de que o governo Trump está acusando a OMS de ter uma tendência chinesa, né, omitir inclusive as informações, que já por uma vez já foi até, eu acredito que foi rechaçada, né, que diz que quando recebeu as informações foram repassadas, e sim não inibindo nada que estivesse acontecendo lá na China, né? Mas sim, acaba que vendo esses lados políticos sendo utilizados, às vezes a não tomada de ação ou a tomada de ação é visto como um ato político que eu acredito que não deveria ser a função da OMS, mas sim coordenar mais esse bem-estar, como ela vem falado totalmente, né? E aí eu passo aí para vocês a palavra. Obrigado, Diego. Antes de passar para os tópicos que eu queria abordar e compartilhar com o pessoal aí que nos acompanha, pessoal, eu queria muito comentar duas citações, uma citação do Ricardo e uma do André, que eu achei que foi bem pertinente, né? O Ricardo, ele fala aí da questão de várias organizações internacionais atualmente sendo questionadas, né, sendo desacreditadas, né? Ricardo, isso nada mais é do que o antiglobalismo, não é? É o que a gente tem visto no discurso de governos e de líderes conservadores, né? Líderes conservadores têm ascendido ao poder em países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Estou falando aí de Trump nos Estados Unidos, estou falando de Jair Bolsonaro no Brasil, sem dúvida, né? É a retórica do antiglobalismo, né? E a retórica do antiglobalismo, ela passa necessariamente pelo questionamento da legitimidade de organizações internacionais, né? Isso você falou foi excelente para ilustrar o que a gente introduziu no tema de hoje, né? E, André, anticiência não é isso, de fato. A questão não é o anticiência, né? Esse não é o problema, né? Isso passa por uma questão de disputa política internacional, mas no caso de alguns líderes conservadores, de uma disputa interna, de uma necessidade de desvio de atenção interna. A gente está falando de Trump, não é verdade? A gestão republicana de Donald Trump nos Estados Unidos tem sido desastrosa, não é? Então, quando você cria um inimigo e cola nele o elemento de o vilão daquela narrativa, é isso que tem sido feito, né? E quando você fala, por exemplo, que existe um processo, inclusive, para minar a imagem da China, minar a imagem da China passa também por desacreditar o chefe da OMS, o Tedros Adhanom.
né? É uma ilustração aí, eu queria realmente completar e contribuir com essas duas falas de vocês, que eu achei que foi muito interessante, né? Mas, senhores, eu queria começar o seguinte, essas críticas, principalmente quando a gente trata de líderes que têm viés conservador, né? Ela é cínica. E eu vou explicar para vocês por que ela é cínica. Porque, veja bem, quando a gente está falando, por exemplo, de um interesse nacional, e se esse interesse nacional estiver alinhado com os preceitos ou as descobertas ou os estudos da ciência, não existe questionamento. Não existe questionamento, né? E a gente está falando também num mundo, hoje, que existem muitas organizações internacionais, mas a soberania dos estados não foi reduzida. A gente tem a ONU e as suas secretarias, as suas organizações, mas, de fato, quem define o que entra ou não em termos de política global, de saúde, de direitos humanos, de auxílio à criança, por exemplo, a fome, isso tudo vai ser definido pelo tipo de chefe de Estado que está no poder naquele momento, né? Então, será que, por exemplo, hoje o Donald Trump, por exemplo, ele questiona que o Tedros Adhanom anunciou com atraso o risco da pandemia, com um mês de atraso. Aí eu pergunto para vocês, pergunto para quem está acompanhando a gente. E se esse alerta tivesse sido feito para Donald Trump no momento que ele julga necessário? Ele teria obedecido à orientação da OMS se ele é um adepto do antiglobalismo? Inclusive, eu achei muito interessante, eu queria compartilhar com vocês. Recentemente, eu assisti uma live que debateu questões sanitárias com professores e médicos da UFMG. E tem um médico na UFMG, não sei se vocês conhecem, depois pesquisem, se chama Unai Tupinambá. E ele fez uma apresentação muito interessante, e ele coloca no final da sua apresentação nessa live, que eu tive a oportunidade de ver, uma frase que eu achei muito interessante. Eu não vou conseguir reproduzir ela no seu inteiro teor e forma agora, mas basicamente é o seguinte, que o momento em que, quando você pensa que a tomada de medidas sanitárias está sendo excessiva, este é o momento que ela está sendo feita de maneira correta. Por outro lado, quando você acha que as medidas sanitárias estão sendo insuficientes, aí o caldo já entornou, não é verdade? Então, por exemplo, essa cooperação em relação aos países e às OIs, ela é incompleta, ela é fraca. Infelizmente, será que se o cenário tivesse sido antecipado, será que esses chefes de Estado, ainda hoje negacionistas, eles teriam tido a noção da emergência? Eu não sei. Eu acredito que não, né? Então, essa desacreditação da OMS perante esses líderes que têm essa postura negacionista, né? Isso influencia significativamente no resultado dessa pandemia em termos de perdas humanas dentro dos seus países. Dentro dos seus países. E com isso se faz aquela política interna, né? Quando a informação ela é devidamente controlada para que aquilo possa ser usado como um instrumento político interno. E o que Donald Trump, por exemplo, nos Estados Unidos tem feito é exatamente isso. Ele tem instrumentalizado a questão sanitária, passando pela questão do antiglobalismo e do duelo com a China, para poder tirar ele do foco da crise interna que ele vive, né? A gente pode falar isso mais ou menos do Brasil, mas eu acho que com menos intensidade, né? Mas, por enquanto, eu contribuo com isso, passo a bola e a gente vai desenvolvendo. Eu achei muito interessante sua fala, Gustavo. Achei que você falou o que deveria ser falado. E a gente vê muito isso mesmo. Igual você falou, a questão do anti-ciência e o antiglobalismo. Desculpa, gente. Antiglobalismo. Nó, tá difícil sair essa palavra. Mas, mas a gente vê isso muito dessas potências, né? A gente vê muito essa questão da briga entre o Xi Jinping e o Trump é muito grande. A gente vê que o Bolsonaro ele mais pega carona no que o Trump fala do que ele se posiciona em si. Mas eu tô curioso, muito curioso, para ver a fala do André, porque durante a fala do Gustavo foi cada cara de bocas que eu tô curiosérrimo. Vou passar a palavra para ele de uma vez.
Cara, eu me empolguei na hora que o Gustavo começou a falar, porque foi uma pergunta que eu coloquei nas minhas anotações e que, assim, eu vou fazer uma loucura de responder a resposta do Gustavo, a pergunta do Gustavo. Se é possível, eu vou fazer isso. Então, vamos lá. Primeiro, voltando ao que vocês falaram sobre Estados Unidos, principalmente falando, desacreditando outras organizações. Cara, Estados Unidos, o Trump, no caso, né, chegou a desacreditar a OTAN, ameaçou sair da OTAN. Olha o nível do que as coisas estão chegando. Depois ele voltou atrás, mas tudo bem. Agora, essa questão da ciência, que a gente falou, vai até voltando aí na primeira pergunta do Gustavo, e o Gustavo, do Ricardo, que o Gustavo também falou, a ciência falha. A ciência ela não é 100%. Quando a gente está falando do novo coronavírus, inclusive na gravação com o Li, foi a nossa gravação sobre como, né, como está sendo a volta na China, como pode ser aqui no Brasil, a gente falou um pouco dessa demora da China. O Li, por exemplo, uma das coisas que o Li colocou para a gente, que eu acho muito pertinente, foi a ideia de a China, por que a China não divulgou antes? Ela estava fazendo estudos. A ciência não é assim, aconteceu. 24 horas depois você tem um resultado. Não é assim que funciona. Primeiro, você precisa avaliar. Se a China tivesse simplesmente pego e soltado o resultado preliminar sem ter provas concretas, sem ter estudos concretos, ninguém ia acreditar. Aí a gente entra na pergunta do Gustavo. Se alguém tivesse falado alguma coisa antes, Gustavo, será que alguém teria agido antes? Afirmo categoricamente, não. Não teria feito. E falo por quê? Porque quando foi avisado, já com algumas provas em cima da mesa, e já com um alerta em cima da mesa, não foi feito. Donald Trump demorou mais de 2 semanas entre o aviso de Xi Jinping e a medida de restringir viagens da China para os Estados Unidos, só da China. Por que só da China, cara? O vírus já estava se espalhando e ele sabia disso. Tanto que o vírus entrou para os Estados Unidos através da Europa, não foi nem através da China. Então, não, Gustavo, não teria feito. Não teria feito. Já fomos categoricamente. Não é questão de tentar adivinhar, é analisar o que foi feito. Se comprova não fez, imagina com poucas provas, imagina com pouca amostragem, com pouco resultado. A gente não tinha ainda, pelo menos ao que se imagina, a controvérsia, principalmente de Taiwan, falando que tinha algumas provas de contaminação de pessoa a pessoa, mas mesmo que isso tenha sido provado, que Taiwan tivesse essas provas, ninguém ainda sabia a taxa de contágio. Aí China avisa, eu tenho uma taxa de contágio relativamente alta, vamos começar a agir? Vamos. Demora 2 semanas ainda? Então não, cara. Falar isso é simplesmente um jogo político, velho. Não passa de um jogo político do Trump. Ele quer minar a imagem da China e desviar o foco dele. Simples. É isso. Puramente. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Aí começa a desacreditar a OMS, começa a desacreditar fato científico, começa até a misturar ou embaralhar como que funciona a ciência. Ciência nem sempre é um negócio que você vai descobrir em 24 horas, em 12 horas, em uma semana. Não estou falando isso em defesa da China, porque eu não sei o que se passou lá. Não sei quanto tempo que eles realmente precisaram para poder ter um diagnóstico e agir. Justamente por não saber, eu não posso afirmar nada. Talvez a China possa ter errado, eu até acredito que possa. Justamente porque Taiwan falou, Taiwan alertou antes. Talvez a China tenha passado por cima disso e poderia sim ter feito alguma coisa antes. Mas eu duvido que se a China tivesse feito alguma coisa antes, outros governos iam fazer. Porque quando foi avisado, ninguém fez. Qual que é a lógica de cobrar uma resposta antes? Política. Simplesmente passa pelo caráter político. Falei demais, né? Passa a bola para frente. Depois, é muito importante, quero voltar a gente falar do Tedros. Eu concordo, os dois atingiram um ponto crucial aí, concordo plenamente, e a gente está tendo um descrédito na ciência, né? Eu acredito que essas jogadas, esses interesses políticos estão gerando descrédito na ciência. Então a gente passa a ter coisas que
são quase 100% certas, André, normalmente tem suas razões, né, são comprovadas cientificamente, normalmente, né, então, essas dúvidas, esses questionamentos a pessoas que fazem, cientistas, né, são métodos científicos com seus resultados, esse descrédito, eu acho que até é um perigo, né, porque gera esse descrédito na população e é uma geração de descrédito incorrente, né, em larga escala, né, digamos assim. E aí, voltando ali só na ideia que você estava falando, eu também, com certeza, eu acho que mesmo que se chegasse a informação limpa, Trump, é para você tomar a decisão aqui agora. Fecha tudo que você não vai ver, não vai ser atingido. Você acha que o país, os Estados Unidos, na briga por ser um ator internacional, fecharia suas fronteiras, fecharia alguma coisa para evitar que isso estivesse acontecendo, se não fosse uma coisa que você tivesse certeza? E aí esse que é o detalhe, tem muita gente que não viu o coronavírus. Eu, por exemplo, ele não bateu perto de mim, eu já deixei de algumas pessoas que têm, mas demorou para chegar. Tem várias pessoas que acham que isso aí é uma brincadeira, enfiaram no mundo, né? É um descrédito. Eu acho que o nosso presidente também, às vezes, ou por muitas vezes, gera esse descrédito. É uma gripezinha, né? Então, assim, a gente começa, aonde que a gente é a única base para tomar nossas decisões, a gente começa a colocar ela em xeque e escutar um Trump, um Bolsonaro fazendo isso aí. A gente vê que eles são o quê? Como vocês falaram, concordo com vocês, são anti-globalização, e para essas políticas anti-globalização fazerem sentido, ela tem que ir contra métodos científicos, contra ações cientificamente comprovadas, né? Então acaba que para essas políticas antiglobalistas fazerem sentidos, as políticas individuais começam a sobressair, questionando, inclusive, questões científicas, né? Então, faz muito sentido aí, pessoal. Pode continuar aí prosseguindo, só queria dar esse adendo. Diego, é uma estratégia, né? A questão de, por exemplo, você desacreditar o seu interlocutor quando você está em um debate, por exemplo, é uma estratégia de convencimento e de debate, né? Principalmente quando a gente está, por exemplo, debatendo, vamos supor, eu e você, Diego, nós estamos debatendo diante de um público que nos assiste e que, a partir do nosso debate, ele vai enxergar a realidade de uma maneira, né? Que é a formação das opiniões a respeito dos fatos, né? Eu tive vendo um seminário recentemente, inclusive, de um ex-diplomata do Brasil, que já não mais está nos Estados Unidos, era um embaixador do Brasil nos Estados Unidos, não é mais hoje. E ele diz exatamente que as pessoas, elas não têm direito a fatos, elas têm direito a opiniões, né? E quando você passa por desacreditar o seu interlocutor, isso é uma estratégia de negar, né? Quando você está debatendo, você, por exemplo, nós estamos debatendo diante, por exemplo, de um público que tem um viés relacionado à minha visão de mundo, eu te desacreditar é um terreno fértil, por exemplo, para invalidar o seu argumento, independente da sua origem. Ele pode estar estudado, pode estar pesquisado, ou pode ser apenas uma digressão. É invalidado, né? Isso é uma estratégia. O André, quando você fala embaralhar, isso é outro elemento, né? Quando a gente está discutindo, por exemplo, um assunto que é complexo, qual que é a estratégia daqueles que agem de má fé? Embaralham um assunto para que dificulte ainda mais o entendimento daqueles que estão precisando entender. Essa é outra estratégia, né? E se hoje a gente ainda não tem nenhum trabalho efetivo que nos dê um norte, uma orientação sobre o que fazer em relação ao coronavírus, isso é uma chance dada para instrumentalização de política interna, né? A gente pode pegar o que Donald Trump faz, Jair Bolsonaro faz, e talvez outros. Eu não vou me recordar aqui outros exemplos para citar. Existe um embaralhamento do conhecimento, existe uma informação ainda primária, e isso tudo é usado como um instrumento interno, né? Mas, senhores, André, quando você fala, por exemplo, da questão da ciência, que a velocidade da ciência, infelizmente, não é a velocidade das empresas que estão ansiosas para abrir as portas e voltar a operar. Infelizmente, não.
né? A ciência, nós que passamos pela universidade, as pessoas que passam pela pesquisa, a pesquisa nada mais é do que refutação, é tentativa e erro. Um texto hoje, um material hoje que consolida uma verdade, amanhã ele pode ser refutado por um outro cientista cuja credibilidade é tão boa quanto do primeiro, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que a gente está vivendo um desafio que é o seguinte, é repetitivo a gente dizer que nós estamos vivendo num mundo onde a velocidade e a produção são os dogmas absolutos, né? Só que, por outro lado, agora a gente acabou de se deparar com uma situação que põe freio nesse sistema acelerado. E o que vai corrigir a velocidade disso, ou a retomada, é exatamente a ciência, o estudo, que, por natureza, ele não pode ser acelerado, porque a aceleração impõe erro. Ah, mas Gustavo, está sendo feito devagar e assim, ainda assim tem acontecido erros. Exatamente, é a ciência acontecendo como ela deve ser. Ora, ou critica uma situação pelo que ela é, ou então não. Né? É preciso ter uma certa coerência. Né? Você pegar um mesmo elemento e enquadrar ele em situações diferentes, em conformidade com o argumento que você quer passar, eu já não acho honestidade argumentativa. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Com a coerência da sua visão de mundo em determinados momentos, em determinados debates. Né? Eu acho que a gente tem que ponderar muito essa questão da China. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas eu acho que está posto que essa emergência sanitária, essa crise sanitária, ela teve uma origem no país asiático. Né? Um pós-pandemia precisa debater isso. Né? Se nós estamos diante de uma enfermidade que surgiu em função de um hábito humano que precisa ser corrigido, talvez num pós-pandemia a gente tenha que voltar e sentar na mesa e falar assim, olha o que nós passamos em função de um costume ou em função de uma realidade objetiva, a situação precisa ser controlada e isso precisa passar por uma cooperação internacional. E a minha preocupação se nós estamos vivendo agora um antiglobalismo, que está sendo a locomotiva, inclusive, porque a locomotiva é exatamente o elemento mais forte de uma composição. E quais são as locomotivas mundiais hoje? Estados Unidos, China. E se a gente tem um deles negacionista, será que a gente vai ter espaço no futuro para debater novas metodologias de saúde pública internacional? Eu não sei. Eu não sei, porque nós estamos diante de argumentos negacionistas na sua origem. Então, eu vou passar a bola para o Ricardo e em seguida eu queria até entrar em dois elementos diferentes, né, que é a questão dessa urgência mundial que cobra uma vacina, né, ou um método de reversão dessa doença, e o quanto que isso tem gerado pressão no sistema, né, e a questão do direito de propriedade. Isso é uma preocupação que eu tenho. Que quem desenvolver a primeira vacina que cure, vamos colocar assim, o coronavírus, como que essa vacina vai ser compartilhada com o mundo inteiro se nós estamos vivendo uma pandemia, né, e uma emergência interna mundial de saúde pública? Será que nós estamos falando aí do imperativo do capital se valendo mesmo numa situação assim ou não? Vamos debater mais para frente. Desculpa o excesso, pessoal. Bola para vocês. Não, eu concordo com vocês. E eu, sinceramente, essa questão da demora nas ações, eu vou falar por mim e não quero que seja julgado de algum jeito diferente, mas até mesmo, eu vou falar por mim, pode ser que seja experiência de outros, como o André, o Gustavo, até o Diego. Trabalha com a área internacional, trabalha com essa questão de importação e exportação. No começo eu já estava vendo a China se fechando, eu estava achando aquela questão estranha, não estava levando aquilo tão a sério, porque eu não via essa questão de informação, de onde estava vindo, para até se preparar. É óbvio que a gente teve tempo e se preparou bem, mas a gente poderia ter se preparado melhor. E os pontos estavam sendo mostrados. Você queria negociar com a China? Tal país está fechado. Tá demorando mais a conseguir voo para tal lugar. O navio vai omitir tal porto. Essa questão do negócio internacional já dava os sinais que a gente estava diferente. E ninguém levou isso a sério, por falta de informação. E essa falta de informação justamente por
por falta de entrada, até mesmo da OMS em alguns aspectos, e até mesmo dos governos falando que, né, não ia chegar aqui, que o Brasil era um país tropical, que esse vírus só se reproduzia no inverno, que aqui a gente não tinha inverno, aquelas começas de conversa que foram horríveis. Ao contrário do Diego, eu conheço algumas pessoas que tiveram o coronavírus. Até o Diego conhece uma sim, Diego. Não sei se você sabe, mas o Cris teve. O Cris teve coronavírus, pegou. O Cris que participa com a gente, que tá meio sumido em alguns podcasts. Cris, estamos de olho no você, hein? Mas ele e a esposa dele tiveram perda de paladar, tudo foi horrível para eles. Mas eu conheço uma pessoa que faleceu, infelizmente, por conta do coronavírus, mas é complicado. Agora é o seguinte, gente, vou pedir permissão para vocês para inverter um pouco a ordem. O que eu digo inverter a ordem? Não sei se vocês já repararam, gente, a gente normalmente fala a gente segue mais ou menos uma ordem alfabética. Porém, em questão do tempo, em questão que o Gustavo quer colocar esses pontos da vacina, que eu achei muito interessante, eu vou pedir para dar uma invertida e o Gustavo falar para a gente poder, depois disso, finalizar. Pode ser? Então, bora lá, Gustavo. Ricardo, na verdade é bem objetivo, tá? Porque a gente está debatendo um assunto hoje, vocês vão concordar comigo, cuja essência ela está mais baseada em perguntas do que em certezas, não é verdade? Inclusive, comentei agora há pouco que essas incertezas têm sido usadas como um instrumento político nacional, né? Qual que é a minha preocupação, Ricardo, hoje? Existe uma emergência, né? Os países estão começando a perceber com mais intensidade a dimensão da crise econômica que vai vir depois da pandemia e o melhor, né? A crise econômica que já está vigorando e a sua piora num pós-pandemia. E em função disso, os países estão investindo de forma nacional, porque não existe. Os Estados Unidos estão tirando dinheiro da OMS, senhores. Então, o que os países estão fazendo e a gente está assistindo isso no noticiário? Os países, com raras exceções, eles estão fazendo investimento interno para a produção de algum tipo de vacina contra o coronavírus. Então, existe um processo acelerado para que se descubra uma vacina e uma saída para esse vírus, para que o sistema volte a operar, a produção volte a acontecer e os países voltem a assumir os seus lugares, um de desenvolvido, os outros de desenvolvimento e os outros de subdesenvolvido. A realidade objetiva é essa. Mas qual que é a situação? Essa aceleração ela tem sido feita de maneira não cooperativa. E o que isso vai trazer de consequência? Mais cedo ou mais tarde, algum país fatalmente desenvolvido, rico, vai encontrar alguma forma de conter o vírus. Perfeito? Até aí, notícia ótima para nós. Aí a pergunta que eu faço, cuja certeza eu não tenho, né, e a gente espera para que isso se desenvolva de uma maneira cooperativa internacional, que nesse momento o antiglobalismo não impere, é o seguinte, vamos colocar um exemplo. Suponhamos que os Estados Unidos saia na frente e encontre uma vacina eficiente. Vamos partir do pressuposto de que a vacina foi eficiente. Eu não vou nem entrar no mérito de uma vacina, por exemplo, gerar efeitos colaterais, porque foi produzida às pressas. Né? Não estou nem considerando isso. Mas vamos colocar uma situação, então, nesse sentido. Qual vai ser a natureza dessa medicação, vamos dizer assim, em termos de cooperação internacional, em termos de observação da saúde pública internacional e, principalmente, do entendimento de que essa crise sanitária ela ultrapassou fronteiras? Será que, por exemplo, aquele tratado de Doha, acho que de 2001, se eu não estiver enganado, inclusive, Ricardo, vamos colocar uma tarjeta aqui para o pessoal pesquisar depois, existe um tratado relacionado à ONU e a questão de saúde pública internacional, que fala exatamente quando a questão sanitária ela ultrapassa fronteiras e ganha esse nível semelhante ao que está acontecendo agora do Covid-19, a questão de patentes, por exemplo, né, eventuais aí, propriedades intelectuais, isso perde um pouco a sua imperatividade. Aí, quando você está falando do exemplo que eu estou dizendo, por exemplo, dos Estados Unidos, ele descobriu uma vacina. Será que na verdade, quem vai descobrir é uma empresa americana, né? Será que essa vacina vai ser vendida a patentes altas? Será que o preço dessa vacina vai ser exorbitante?
Será que países em desenvolvimento e subdesenvolvidos vão ter acesso a ela com a mesma situação de igualdade ou cooperação que aqueles que desenvolveram? Eu tenho essas dúvidas, porque se a gente estiver diante de uma situação em que o capital, o interesse econômico vai vigorar, a gente está dizendo, então, que mais para frente, alguns países vão vencer o Covid-19 e muitos outros ainda padecerão violentamente. Agora, se o antiglobalismo for colocado na gaveta e houver de fato uma cooperação, aí nós estamos falando, sim, de um medicamento que tem a sua propriedade intelectual quebrada, para que ele possa ser difundido mundialmente, porque o interesse econômico ele é global. Né? Os Estados Unidos da vida, por exemplo, ele não vai continuar a ser um país, uma grande potência militar financeira, isolado. Né? É uma teia de cooperação. A gente tem vivido hoje um sistema econômico que, para que ele vigore de maneira lucrativa e eficiente, ele precisa das interações e dos fluxos econômicos e de pessoas. Então, é preciso a gente observar isso no futuro, principalmente sobre as escolhas que os líderes das nações que produzirem à frente uma vacina vão tomar. Porque senão a gente vai aprofundar ainda mais a desigualdade no planeta, e agora com questões até sanitárias, jogando os países que já estão em condição desfavorável ainda mais no limbo e colocando ainda mais avançado aqueles que hoje já ditam cartas para muita gente, para muitos outros líderes, né, que influenciam outros. É isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que é uma pergunta, né, a gente precisa acompanhar para responder, e eu fico por aqui hoje. Agradeço muito, senhores, pelo debate. Eu acho que a gente precisa voltar nisso, porque a gente tem que tentar responder essas coisas aos poucos para o pessoal que nos acompanha. Mas por hora é isso. Muito bem colocado, como sempre, Gustavo. Sensacional sua fala, e sim, pelo momento que eu vejo hoje, eu também não vou tentar, eu vou só colocar mais ideias. Eu acho que não é impossível responder essa pergunta. Eu acredito que, como você trouxe as informações, e como a gente sabe, os mais ricos vão tentar manter esse status quo que sempre existe e paira aí, que é importante sempre para eles, né? E eu acho que, com essas políticas anti-globalização, há quem descobrir, digamos que seja algum particular, né, algum país específico, ele vai guardar isso para ele vai usar como uma moeda de troca. Isso com certeza, uma moeda de troca, vai valorizar isso, então vai ser alguma coisa que vai sempre ser, que vai acabar sendo almejada por todos. Quem tem a riqueza vai ficar feliz. Agora a riqueza vai ser a vacina, né? Mas eu acredito que descobrindo, eu acho que mais ou menos vai ser difícil compartilhar, justamente por causa dessas políticas que a gente tem visto. Talvez se fosse descoberto pela OMS, talvez um dos seus braços, algum dos seus médicos, alguma coisa, talvez seria mais fácil fazer esse compartilhamento, que é a intenção da OMS, né? Tirando dela, eu acho que vai ser um pouquinho difícil, espero que estejamos enganados, até porque se em algum momento o interesse de restabelecer os outros países for mais interessante do que ter a vacina, né, para restabelecer os outros, para poder vender para eles, para poder ter comércio com eles, para poder fazer com que eles voltem ao normal para vender, na hora que isso for mais interessante do que o próprio país apenas, aí acredito que sim, eles passarão a ver isso como começar a compartilhar, né? Então, compartilhar na hora que for interessante para eles, normalmente é uma disputa de interesse. Então, acho que tem o ponto certo na hora que esse compartilhamento poderia ocorrer, tá? Então, por hoje eu estou ficando por aqui também. Obrigado, pessoal. André, manda bala. Vamos lá, Gustavo, você fez duas perguntas aí que eu achei interessante, né? As duas estão mais ou menos na mesma linha, mas são duas. Uma é a questão da vacina. Quem desenvolver a vacina, será que vai passar isso para frente? Vamos torcer para que alguma organização do Bill Gates descubra a vacina, porque aí o Bill Gates passa a vacina para todo mundo sem custo. Vamos torcer para isso, né? Porque eu acho que essa talvez seja uma boa viabilidade, já que ele é um grande filantropo. Então, poderia ser interessante. Ele investe já em pesquisa de vacinas para a gripe há muitos anos. A outra coisa que você fala sobre a questão de debates futuros entre as nações, se isso vai acontecer ou não.
Esse é um espaço que a China quer, que os Estados Unidos deixem esse espaço para que saia desse espaço de liderança mundial, para que a China pegue esse espaço de liderança mundial para poder levar os debates em redes internacionais. Efetivo? Nem sempre. Às vezes mas nem sempre. A gente sabe que tem muito interesse da China também envolvido, né? E se os outros países também vão aceitar essa liderança chinesa, também é uma pergunta difícil de responder. Estados Unidos pode participar de debate, liderança, ser essa liderança que costuma ser com Trump? Eu não vejo isso. Dependeria, inclusive, das próximas eleições dos Estados Unidos, se o Trump continuaria na presidência ou não, se assumiria um candidato democrata, se eu não me engano, Joe Biden está na liderança, né, dos democratas. Eu acho que ele mudaria essa postura, traria um pouco mais os Estados Unidos para essa arena, para voltar a essa arena internacional. Agora, dito isso, uma das coisas que eu queria falar, que são as grandes críticas do Donald Trump em relação à OMS, ela está se aliando à China, queria falar sobre o Tedros, que eu acho que a gente acabou não falando isso nessa primeira parte, e a gente já está no final do programa, mas eu queria falar isso antes da gente terminar esse episódio. O Tedros foi ministro da Saúde da Etiópia entre 2005 e 2012. Durante esse período do Tedros, como ministro da Saúde da Etiópia, ele foi considerado, de certa forma, um bom ministro. Mas, com ressalvas. Dentre elas, tiveram 3 episódios de cólera, de surtos de cólera, dentro da Etiópia. E isso foi omitido. Então, essa é uma grande crítica ao Tedros. Vejamos, surto e omitido dentro da Etiópia. Então, o cara que controla a saúde mundial, durante a gestão dele da saúde do país dele, ele foi acusado das mesmas coisas que ele está sendo acusado agora. Da mesma coisa. O Diego, antes, quando a gente estava pensando em fazer essa gravação, o Diego lançou um panfletinho virtual para a gente, perguntando assim, é um debate que ele vai correr em algum canal, perguntando assim, será que a OMS está se tornando esquerdista? Eu achei até engraçado. E isso vem muito por causa do Tedros. O Tedros tem essa ligação com a China. A eleição do Tedros, ele foi apoiado pela China, quando eleito ao cargo de diretor da OMS, presidente da cadeira da OMS. E ele concorria com uma pessoa que estava numa esfera de influência chinesa também, vou tentar lembrar o nome dela, eu anotei aqui, mas agora não me lembro, eu não me lembro o nome dela. Aqui, ó, Sanya Nista, que é da esfera de influência da China, mas a China preferiu não apoiar ela, para apoiar o Tedros, porque aumentar a esfera de influência na África e tirar uma pessoa que seria o David Nabarro, que é um britânico, essa pessoa estaria sob uma influência muito mais voltada para o que se chama aí, né, de Ocidente. Era um britânico, né? Então, a própria ascensão do Tedros tem também um apoio da China. E isso são coisas que a gente tem que ponderar também. A ligação do Tedros com a China, bom, indícios que sim, né? A subida dele à cadeira, isso é importante. Uma outra coisa que pouco depois que ele assumiu o assento, né? Assumiu o cargo, o Tedros fez uma declaração muito polêmica, muito polêmica. O Tedros nomeou Robert Mugabe, presidente do Zimbábue, ditador, um grande ditador, violador de direitos humanos, um cara que, dentro de eleições, usou de violência e de força para manipular as eleições dentro do Zimbábue. O Tedros nomeou o cara como embaixador da boa vontade da OMS. Cara, isso é absurdo. Isso é absurdo. Então, a própria nomeação do Tedros à cadeira, eu acho que ela é bem polêmica. Bem polêmica. Uma coisa que a gente pode... Acho que a gente tem 20 minutos, mais ou menos, né, Ricardo? Para poder... Não é isso? Dá para poder falar sobre isso ainda?
A gente, eu tava até pensando aqui, a gente fazer alguma questão, igual a gente falou de. São planos, né? A gente estava falando em falar de cada ministro, mais ou menos. Falar um pouquinho de cada organização mundial, a gente dedicar um episódio a isso, eu acho que fica mais interessante do que a gente abordar nesses 20 minutos. Não, bom, beleza, então, acho que dentro disso, então, que a gente... Só para fazer um último aqui, cara, então, dentro do que a gente tem falado, quer dizer, nós temos problemas dentro das críticas da OMS, coisas que muitas vezes são sem razão, são problemas políticos, mas a OMS também não é santa. Acho que a gente pode, para começar... não vou falar, não é santa, não, né? Acho que está errado. Mas a OMS tem problemas que a gente pode e deve questionar através de uma ótica... de uma diferente ótica do que a gente fez hoje. Investigar essa rota. Então, assim, há sim pontos a se questionar dentro do que o Trump fala. O Trump não está 100% errado, né? Não, beleza, então. Então vamos ficar aí para uma dessa semana aí a gente gravar um episódio falando sobre o Tedros em si e a OMS. Só queria fazer duas ponderações no que o Gustavo falou sobre as patentes, etc. Eu acho que tem muito a ver com o que o André falou. Depende muito de quem descobrir. O Gustavo também falou isso. E quando descobrir. Porque a gente tem que ver o seguinte. Se for alguma empresa ligada ao governo dos Estados Unidos, isso vai dar problema. Porque uma das maiores brigas hoje do Trump com o Xi Jinping é a patente. É que a China não respeita a patente. Então, até onde ele vai pensar em abrir isso? Porque a briga homérica deles, que gera toda a discussão da guerra comercial em si, a maior parte é voltada a isso. É uma coisa que o Xi Jinping não quer abrir mão e é uma coisa que o Trump não quer abrir mão. Então, toda hora, todos os acordos deles barraram nisso. Então, acho que tem que ser alguma organização bem fora ao governo americano, senão vai dar problema sim. Eu acredito mesmo o governo americano perdendo dinheiro, porque cai muito em questão que o Diego falou. Como é que vai ser essa reestruturação? Para quem que aquele país que descobriu precisa vender? Quem é o maior parceiro comercial na questão de importação e exportação? Quem salva a balança comercial dele? Porque é justamente isso. Se for o Brasil, por exemplo, o Brasil descobriu, ele tem que abrir para a China e para os Estados Unidos na hora, porque são os maiores parceiros comerciais, tanto para importação quanto para exportação. Eles estão ali na briga entre primeiro e segundo lugar todos os meses. Então, se ele ia estar só caindo, a balança comercial fechou em déficit. Então, a gente tem que ser, depende muito de quem descobrir e como descobrir. Mas eu gostei muito dessa discussão que o André colocou aí no final, do Tedros, que é uma pessoa muito polêmica para estar na Organização Mundial de Saúde. Ao mesmo tempo que a gente tem que entender que as organizações mundiais, tanto a ONU, a OMS, a OTAN e por aí vai, elas têm que tratar o princípio do mundo em si. Só que a gente viu que nem sempre está sendo dessa maneira. Só que a gente não pode perder fé nelas. Eu acredito que a gente tem que continuar acreditando, por mais que tenha essas questões, e debater justamente ela. Eu acho que a gente tem que tentar fazer uma coisa o seguinte: o mundo precisa entender as organizações internacionais, as OIs. Quem faz relações internacionais, como a gente formou, a gente entende como é o funcionamento de uma OMS, como é o funcionamento de uma ONU, a gente leu livros relacionados a isso, mas pergunta para alguma pessoa na rua, ela não vai saber te falar isso. E isso é importante que as pessoas saibam, porque querendo ou não, isso interfere na nossa vida, sim. Então, eu acho que é esse ponto interessante a gente falar do Tedros, ponto interessante a gente falar um pouco da ONU também, porque ela também está descredibilizada. Então, eu acho que fica essas indagações para esse final de episódio. Vamos tentar, no meio da semana, gravar falando sobre o Tedros. Senão, a gente grava domingo que vem e posta na terça-feira, como a gente está fazendo. E deixa um pouquinho para frente o episódio que seria sobre o Brasil não participar da reconstrução, da reunião da reconstrução para o pós-Covid. E vamos deixar tudo redondinho, beleza? Gente, muito obrigado. O André, fala aí o que você quer falar. Ricardo, só para poder encerrar, você falou fé nas instituições. A gente precisa, de certa forma, ter fé nas instituições, sem nunca deixar de questionar.
OMS, é justamente isso que a gente está propondo agora. O Tedros está lá na cadeira da OMS e a gente, apesar de ter essa fé, essa vontade de respeitar, a gente está questionando também. O que a gente propõe aqui, a gente não questiona só Trump, não questiona só Bolsonaro, a gente questiona todo mundo, à medida do que deve ser questionado. É isso que a gente propõe aqui no nosso canal. Exatamente, André. Isso aí. Muito obrigado a todos por terem escutado o podcast até agora. Se gostou, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal, dá aquela força pra gente, deixando aquele like, pra gente saber que tá indo no caminho certo. Muito obrigado, até o próximo episódio.